a partir do versículo 37 ao versículo 40. E diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Senhor Deus, sim, Pai, estamos mais uma vez diante da Tua palavra. Senhor, vem falar conosco, Pai, vem nos exortar. Sim, Senhor. Senhor, vem corrigir, Senhor, o nosso rumo, para que possamos, Senhor, um dia estar diante da Tua presença. Aleluia. Na Tua eternidade. Tua eternidade. Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia. Fala conosco nesta manhã, orando a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, o texto que nós lemos fala a respeito de uma pregação de Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, revestido do poder do Espírito Santo, apto a testemunhar daquilo que ele tinha aprendido com o Senhor Jesus, daquilo que ele tinha experimentado do Espírito Santo na sua vida. Pedro então faz esta mensagem, e a palavra nos fala que quase 3.000 pessoas convertem ao Senhor. E essas pessoas, obrigado, irmão, essas pessoas que ouviram a palavra de Deus, elas foram impactadas pelo discurso de Pedro, foram impactadas pela palavra de Deus. O Espírito Santo começou a trabalhar e agir em seus corações, e eles reconheceram a necessidade que tinham de estar na presença de Deus. Hoje é importante para o homem reconhecer a sua situação e a sua condição diante do Deus Todo-Poderoso. Um Deus que sonda e conhece os corações. Quando nós lemos as cartas lá em Apocalipse, há uma expressão comum a todas as cartas. Deus fala, então, pede a João que escreva às igrejas, dizendo assim: eu conheço os teus caminhos. Meus irmãos, Deus conhece o nosso caminho. Não tem como nós escondermos de Deus, porque Deus sonda o nosso coração. A palavra fala que Deus conhece o intento do nosso coração, a nossa intenção. Quantas vezes nós fazemos as coisas certas com a intenção errada? Deus conhece a intenção do nosso coração, e nós precisamos reconhecer a nossa condição diante de Deus, uma condição de pobre e necessitado da presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos reconhecer isso, reconhecer que somos pecadores e confessar que o sangue de Cristo pode nos perdoar todo pecado. Esses homens então procuram ali os apóstolos, Pedro e os demais apóstolos, e fazem uma pergunta: o que nós faremos? Meu irmão, diante da situação que o homem tem vivido, o que nós faremos? Diante da nossa situação de pecador, de necessitado, diante do Deus poderoso, de um Deus que conhece os nossos caminhos, conhece o intento do nosso coração, o que nós faremos diante desse Deus? Se Ele sabe todas as coisas, não tem como nós darmos uma desculpa para Deus. Deus conhece o intento. O que faremos, pois? Nós que hoje estamos na presença de Deus, um dia nós tomamos uma atitude. Quando essa pergunta se abateu na nossa vida, o que faremos? Nós tomamos uma atitude. Nós confessamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador.
Essa é a nossa atitude. E no arrependimento, nós abandonamos a nossa velha vida. O que o homem precisa fazer hoje diante desse Deus poderoso? Reconhecer que é pecador, se arrepender e transformar a sua vida através do Espírito Santo. A palavra de Deus nos fala então que Pedro, ele dá esse conselho às pessoas: arrependei-vos, pois. A mensagem do Evangelho sempre foi essa: arrependei-vos. Para qualquer pessoa, a mensagem sempre foi: arrependei-vos, porque todos nós somos pecadores diante de um Deus poderoso, de um Deus santo e puro. Nós precisamos arrepender. É a primeira atitude que o homem precisa ter diante de Deus: arrependei-vos, pois. E o arrependimento é uma atitude dupla. Não é simplesmente arrepender, mas a palavra arrependimento também nos arremete a uma transformação. A palavra arrependimento no grego é a palavra metanoia, que significa mudar de direção. É meia volta na nossa vida. Para onde nós estamos indo? Quem nós estamos seguindo? Quais atitudes nós temos tomado? Quais são os nossos caminhos? Quando nós nos arrependemos, nós abandonamos essa vida, abandonamos esse caminho, abandonamos as pessoas que nós estávamos seguindo e passamos a seguir Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O que Deus pede do homem nesse arrependimento é uma transformação, uma mudança de vida. E é coisa que não é fácil para o homem, porque envolve abandonarmos aquilo que às vezes nós gostamos, envolve uma renúncia. Jesus Cristo disse: quem quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo. A coisa mais difícil para o homem é renunciar-se a si mesmo, é deixar de fazer a sua própria vontade e passar a fazer a vontade de Deus, passar a fazer a vontade do Pai. Talvez seja a coisa mais difícil para o homem. O homem, ele pode fazer tudo, mas renunciar-se a si mesmo é difícil. Ele pode renunciar à família, pode renunciar ao trabalho, à carreira, pode renunciar a muitas coisas, à diversão, mas quando ele tem que renunciar a si mesmo, aí é difícil para o homem. Somente por uma ação do Espírito Santo na vida do homem, o homem é capaz de renunciar a si mesmo. Então não existe nenhum homem tão forte, tão poderoso, capaz dessa atitude de renunciar a si mesmo, para que ninguém possa se gloriar na sua força. O apóstolo Paulo vai dizer que se temos que nos gloriar, nos gloriemos no Senhor, porque tudo foi o Senhor que fez na nossa vida. Se um dia nós abandonamos essa vida de pecado, essa vida muitas vezes longe do caminho do Senhor, não foi por uma atitude simplesmente nossa, mas foi por uma ação do Espírito Santo na nossa vida. Foi por uma cooperação do Espírito Santo na nossa vida. Sem essa ação do Espírito Santo, nós não somos capazes de renunciar a nós mesmos e seguir a Jesus Cristo. Esse caminho até a salvação, até alcançarmos aquele dia, esse caminho nós não conseguimos trilhar com a nossa própria força, com a nossa própria experiência. Nós só conseguimos continuar nesse caminho se o Espírito Santo de Deus estiver conosco. Se o nosso coração estiver transbordando desse Espírito Santo. Se não for dessa forma, nós não conseguimos caminhar nos caminhos de Deus. Nenhum homem é tão forte e capaz disso. Somente pela ação do Espírito Santo na nossa vida. O que faremos então, quando nós tomamos o conhecimento da verdade, quando nós reconhecemos nossa atitude, a nossa condição diante de Deus? O que faremos? Primeira coisa, arrepender, mudar de vida e buscar ser cheio do Espírito Santo. A palavra nos fala de sermos batizados. Arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra aqui não está falando do batismo nas águas, mas está falando do batismo que Jesus Cristo, somente Jesus Cristo pode batizar, que é o batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós tomamos a atitude de seguir ao Senhor, de renunciar aos nossos desejos e caminhar no caminho do Senhor, caminhar no caminho que o Senhor Jesus tem proposto para nós, o Senhor Jesus nos reveste, nos batiza com o seu Espírito Santo, nos enche do seu Espírito Santo, para que nós possamos suportar essa caminhada. Mas uma atitude é muito importante. A palavra de Deus diz mais embaixo, e com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. É nesse ponto que nós precisamos chegar. Salvai-vos desta geração perversa. Nós vivemos num mundo perverso. Nós vivemos num mundo de pecado, que corre para o vício, que corre para o pecado, se distancia cada vez mais de Deus. É nesse meio que está inserido a igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos tomar cuidado com esse meio que nós vivemos, seja no trabalho, seja na família, seja no nosso bairro, nos nossos vizinhos, onde quer que nós estejamos, nós estamos no meio de uma geração perversa. E o conselho de Deus para os seus servos: salvai-vos desta geração. Quando nós vamos ver a pregação de João Batista, quando ele olha para os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, e ele diz: quem vos ensinou a fugir da ira divina, ou da ira futura? Raça de víboras. O que nós vemos também nos dias de hoje são muitas pessoas buscando a religião para se esconder da ira de Deus, sem uma transformação na sua vida, sem uma mudança radical de comportamento, mas se dizem: não, eu sou crente, mas não anda segundo o Espírito Santo de Deus, mas ainda não renunciou às suas coisas, ao seu velho homem, ao seu pensamento, e não passou a ter o pensamento de Cristo, a mente de Cristo inserida nele. Salvai-vos desta geração perversa. O que nós vemos hoje dentro do meio religioso, as igrejas trazendo a perversão para dentro de si, para atrair as pessoas, as igrejas se misturando e se parecendo com o mundo cada vez mais, para que as pessoas possam ser atraídos, quando a palavra de Deus nos exorta a nós fugirmos dessas coisas. Nós vemos hoje as igrejas trazendo muitas vezes o espiritismo, o candomblé para dentro de si, para atrair pessoas, quando a palavra nos exorta a fugir dessas coisas, a vivermos um evangelho genuíno. E o evangelho genuíno é esse: arrependei-vos. É uma mensagem tão simples, que é a mensagem do evangelho: arrependei-vos, para que enfim possa vir os anos de refrigério, tempo de refrigério, pela presença do Senhor Jesus. Isso está lá no versículo 19 do capítulo 3 desse mesmo livro que nós lemos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que enfim venham os tempos de refrigério, pela presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor Jesus só habita no coração daquele que se arrependeu e se converteu, porque o arrependimento sem conversão é remorso, é medo. Mas Deus nos chama a um arrependimento completo. Arrependei-vos e convertei-vos. Aquilo que eu praticava eu não pratico mais, as coisas que eu fazia eu não faço mais, as palavras que eu usava, hoje o meu vocabulário é outro, é uma conversão. Os locais que eu frequentava eu não frequento mais,
As pessoas que eu seguia, eu não sigo mais. É uma conversão que Deus tem nos chamado. Fugir dessa geração perversa, salvai-vos dessa geração perversa. E essa palavra salvai-vos é uma palavra tão forte, porque o contrário de se salvar é se perder. E se nós continuarmos nesta vida convivendo com essa geração perversa, nós estaremos perdidos diante de Deus. Então Deus nos chama à salvação. Deus nos chama a salvar a nossa vida. Quando Deus nos exorta a nós abandonarmos essa geração perversa, nós precisamos conviver. Nós somos homens, temos nossas necessidades como homens. Nós precisamos do trabalho, nós precisamos da educação, nós precisamos da convivência dos vizinhos. A palavra de Deus diz que o vizinho, ele é mais chegado do que o irmão. Muitas vezes você não pode contar com o seu irmão, mas você pode contar com o seu vizinho ali do lado. E nós estamos inseridos nesse contexto. Às vezes a pessoa é uma excelente pessoa, uma pessoa muito boa, mas não serve a Deus. Às vezes é um excelente vizinho, mas a sua profissão de fé é o espiritismo. Nós estamos inseridos nesse contexto e nós precisamos separar a nossa vida. E a separação é no sentido de santificarmos, de sermos santos. E apesar de nós convivermos no nosso dia a dia, na nossa vida como seres humanos, nas nossas necessidades humanas, apesar de convivermos com essa geração, nós não podemos deixar que essa geração nos influencie. Nós precisamos influenciar essas pessoas. Não podemos fazer as mesmas coisas que eles fazem, mas precisamos influenciá-los para que eles possam servir a Deus assim como nós servimos. Levar a eles a mensagem do Evangelho: arrependei-vos e convertei-vos, para que enfim o Senhor Jesus possa habitar na sua vida. O Senhor Jesus só habita num coração transformado, um coração que se arrependeu e se converteu. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Meus irmãos, nós, os homens, estamos debaixo da ira de Deus. Estamos debaixo da ira de Deus. Por quê? Por que nós estamos debaixo da ira de Deus? A palavra nos fala que nós somos pecadores, todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus, estamos separados da presença de Deus, estamos debaixo da ira de Deus. Mas para aqueles que confessam o Senhor Jesus, Deus preparou um refúgio, Deus preparou um caminho para nós escaparmos dessa ira de Deus. Quando nós estamos fugindo das coisas deste mundo, quando nós estamos abandonando essa geração perversa, Deus tem preparado um escape para a nossa vida. E esse escape se chama o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida está escondida no Senhor Jesus, e a ira de Deus não nos atinge, porque o Senhor Jesus já se entregou e já morreu por nós. Hoje nós estamos escondidos no Senhor Jesus. E não podemos sair debaixo desse escudo maravilhoso. Não podemos sair da presença do Senhor Jesus. E nós só permanecemos debaixo desse escudo maravilhoso quando nós estamos longe dessa geração perversa, quando nós estamos longe da perversão. Então não adianta nós termos o nome de crente e não vivermos debaixo da proteção do Senhor Jesus, e não termos uma transformação na nossa vida. Não adianta, porque nós estamos diante de um Deus que conhece o intento do nosso coração. Quantas vezes nós vemos as pessoas aceitando de boca para fora a palavra da verdade, mas o seu coração continua ainda nas coisas antigas, simplesmente para escapar de um nome.
para fugir muitas vezes dos olhares humanos, do julgamento das pessoas e dizer: não, agora eu sou crente. Mas nós precisamos viver guiados pelo Espírito Santo. Esses são os servos de Deus, aqueles que vivem guiados pelo Espírito Santo, que fogem das coisas do mundo, dessa geração perversa, e se esconde no Senhor. Meus irmãos, nós precisamos abandonar urgentemente as coisas que não glorificam a Deus na nossa vida. Todos nós temos isso é natural do ser humano, mas nós temos um Deus que nos lava e nos limpa. O Senhor Jesus já se entregou por nós. O sangue que lava a nossa alma, ele já foi vertido. Então nós precisamos buscar ao Senhor Jesus, para que o que é natural na nossa vida, que é natural do homem, seja transformado naquilo que é sobrenatural de Deus. O homem pecador, ele precisa morrer na nossa vida. Quais atitudes nós temos que não glorifica a Deus, que nos mostra que ainda precisamos ser transformados? Todos nós temos isso. Há poucos dias eu estava comentando com a minha esposa: Deus tem muita coisa para trabalhar na minha vida. Deus tem que trabalhar muito em mim, para que eu possa chegar à perfeição, para que eu possa ser aceito naquele dia. Mas eu me entrego para que Deus possa transformar, para que Deus possa trabalhar. Essa é a grande questão do homem: deixar Deus trabalhar na sua vida. Nós temos coisas que precisam ser mudadas, nós temos atitudes, pensamentos que precisam ser mudados, e nós precisamos ser vasos nas mãos do oleiro. Deixar Deus transformar e mudar a nossa vida segundo a sua vontade. Nós precisamos ser vasos nas mãos do oleiro. Quando há necessidade, o oleiro quebra o vaso, faz de novo. Se nós temos algo para ser mudado, deixa Deus mudar na sua vida. Nós sempre teremos algo a ser mudado, e Deus está disposto a trabalhar na nossa vida, a nos transformar, para que sejamos perfeitos, mais e mais, até alcançarmos a estatura de Cristo, a estatura do varão perfeito. A nossa vida é uma vida de caminhada, é passo a passo na direção de Cristo. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como o sol da manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Meus irmãos, um dia nós seremos perfeitos pela graça de Deus. E a palavra nos fala que nesse dia, esse corpo que é corruptível, ele será revestido da incorruptibilidade. Nós seremos iguais a Cristo, glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que seja a nossa oração, não somente hoje, mas que seja a nossa oração até o dia em que nós ouvimos o Senhor chamar o nosso nome. Amém. Senhor, me transforma, me corrige. Senhor, me faz perfeito dia após dia. Amém. Que essa seja a nossa oração. Glória a Deus. Que nós possamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Amém, Deus. Deus, ele não vai invadir o nosso coração e vai nos transformar à força. Deus só vai transformar aqueles que permitem ser transformados, aqueles que se entregam a ser transformados por Deus. E Deus há de trabalhar no nosso coração, na nossa vida, nos transformando e nos fazendo mais e mais parecidos com Cristo. Aleluia.
O nosso alvo é sermos parecidos com Cristo, é sermos confundidos com o Senhor Jesus. Nós vemos a experiência de Pedro ali no momento em que o Senhor Jesus estava sendo interrogado. As pessoas olhavam para Pedro e diziam: você é um dos deles, dos dele, você caminhava com ele, porque a tua fala te denuncia. Meus irmãos, nós precisamos falar como Cristo falou. As nossas palavras precisam ser palavras de bênção, assim como foi a palavra de Cristo. É verdade. A palavra de Deus nos diz que em todo tempo as nossas palavras sejam agradáveis diante de Deus. Nós precisamos policiar a nossa língua. Às vezes o nosso linguajar ainda está preso lá na geração perversa, e nós trazemos essa cultura para a nossa vida. Aí diz: eu sou assim. Meus irmãos, nós éramos assim, agora nós fomos transformados. O velho homem morreu, o velho homem ficou lá na geração passada, foi crucificado com Cristo, e agora nós somos ressuscitados para uma vida transformada, uma vida diferente. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus e confessar a Deus aquilo que nós precisamos ser mudados. Cada uma das áreas que nós precisamos mudar tem um nome. Ora ao Senhor, fala ao Senhor: Senhor, me muda nesse ponto. Senhor, eu preciso ser parecido com Cristo nesse ponto. O fruto do Espírito Santo precisa ser visível na nossa vida. E é importante, quando a irmã hoje na parte da manhã, na primeira parte do culto, ela lembrou: o fruto do Espírito Santo é único. Nós não podemos separar aquilo que nós gostamos e aquilo que nós não gostamos. Nós não podemos separar as características do fruto do Espírito. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, as virtudes do Espírito Santo precisam ser visíveis na sua vida. E não podemos escolher: eu quero isso e não quero aquilo. Quando o Espírito Santo vem habitar no nosso coração, nós precisamos deixar o Espírito Santo transformar todas as áreas da nossa vida, seja onde for, que nós possamos colocar isso diante de Deus e dizer para o Senhor: Senhor, me perdoa e me ajuda a converter, me ajuda a mudar. Pedro, ele era muito parecido com o Senhor Jesus. Não somente Pedro, todos os discípulos. Tanto que quando Judas vai entregar ali o Senhor Jesus, só porque estava um pouco mais escuro ali no lugar que eles estavam, ali no monte que eles estavam orando, os soldados não reconheceriam o Senhor Jesus. Havia necessidade de alguém de cabeça e ao Senhor Jesus, porque todos eram parecidos. Quando as pessoas olhavam principalmente para Pedro, que nós temos o exemplo na Escritura, dizia: você andava com ele. Meus irmãos, quando nós andamos com o Senhor Jesus, nós precisamos assumir as atitudes do Senhor Jesus, a aparência do Senhor Jesus. Nós precisamos assumir isso. Nós temos que ser confundidos com o Senhor Jesus, a ponto das pessoas não entenderem quem é Jesus e quem somos nós. Nós precisamos ser uma cópia fiel do Senhor Jesus. E Deus está com os braços abertos, está com suas mãos estendidas para nos transformar a esse ponto. Mas é um processo, é um trabalho que Deus vai fazer na nossa vida. Às vezes é doloroso. Nós vemos às vezes um vaso tão bonito, por uma imperfeição muito pequena, nós vemos um obreiro quebrando o vaso e fazendo o vaso novamente. Às vezes dói sermos quebrados por Deus, mas uma certeza nós temos:
nós levantaremos melhores. Nós sairemos daquela experiência mais fortalecidos e mais parecidos com Cristo. E essa geração que nos envolve, ela não terá poder algum sobre nós, não terá influência alguma sobre nós. E nós podemos cumprir então o conselho de Deus para a vida dos servos: não vos conformeis com este mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que essa seja a nossa oração. Senhor, me enche do teu Espírito Santo. E se você está cheio, peça ao Senhor para transbordar. Nós sempre precisamos mais do Espírito Santo. Não há um limite para nós sermos cheios do Espírito Santo. A palavra fala que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito Santo sem medida. Deus quer fazer isso na vida do seu povo. Aleluia. Sermos transbordantes do Espírito Santo. Aleluia. Que seja a nossa oração. E que Deus nos abençoe. E que Deus possa mover o nosso coração a sermos suscetíveis a aceitarmos essa transformação de Deus. E que Deus nos abençoe na sua palavra. Salvai-vos desta geração perversa. Amém.